Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. Capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Então, este capítulo aqui, família, vem nos mostrar quais são os caracteres do verdadeiro profeta. Conhece-se a árvore pelos seus frutos, missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos. É um capítulo completo a respeito da identificação dos falsos profetas, das pessoas que se dizem enviados de Deus para a terra para auxiliar os homens. Então, tem aí já um ponto fácil de compreender, que é a elevação do ego dessas pessoas, né? E do orgulho, dizendo que são diferentes, dizendo que têm um acesso a Deus direto e que isso não é de todos os seres. É muito simples compreender, nós que estudamos bastante dentro do templo, que nem vem dizer aqui, não acreditei em todos os espíritos, que a gente sabe que um guia de luz sempre vai nos direcionar ao bem, ao nosso melhoramento moral e com muita humildade. Se um guia vem direcionar a gente para o mau caminho ou concordar com as nossas faltas, já é aí um indício de que não estamos diante de um guia de luz. Se ele concordar com os meus erros e dizer, pode deixar que eu resolvo, faz sinal da cruz e corre, que nem diz o padrinho. E a respeito dos falsos profetas, muitas são hoje em dia tem uma leva que pela facilidade do conhecimento, né, e o acesso a muitos estudos, as pessoas querem, acham grandeza nisso, não sei porquê, de se colocarem diante de uma multidão e falar que é um sacerdote. É aberto, né? Curso de sacerdote hoje aí é aberto. Em todas as crenças, não estou falando só na nossa. Mas na nossa, muitos são os que veem a necessidade de auxílio que a grande massa tá buscando hoje, né? De conhecimento, de melhoria. Então, venho como um nicho de mercado, venho como negócio, né? E falo, não, se eu me colocar como um sacerdote de Umbanda, eu vou ganhar dinheiro, vai virar profissão. E aí, nas aulas anteriores lá atrás, já vem falando isso, que não confunda ser médium com uma profissão. Já começa daí o erro. Então, é muito fácil identificar quem é o verdadeiro, quem veio com a missão de ser um sacerdote para auxiliar o próximo no auxílio ao melhoramento moral, e quem quer se colocar nesse lugar por vaidade e orgulho, né? O fato de alguém se formar um sacerdote não faz dele um sacerdote, né? Não fala assim, faz só no papel, mas a gente reconhece a árvore pelos frutos, que é o que nem vem dizer aqui. Se a teoria que ele prega não tiver humildade, simplicidade e coerência com a sua prática, já tem um erro aí. E grandiosa é a responsabilidade daquele que se coloca num lugar de auxiliar o próximo se ele não tiver essa missão. Ele vai se lascar todinho, porque ele vai responder por isso. Então, família, para quem entende, para nossa crença, que é espiritual, que é uma crença racional, a gente entende e reconhece a dificuldade que é lidar com o ser humano e que difícil missão é essa de auxiliar o próximo e ser responsável pelo lado espiritual do próximo. Então, eu acho que é simples essa aula pra gente, dentro do Cabeirão Maru de Aruanda, que ninguém quer se colocar nessa situação. A gente tem como nosso exemplo a nossa sacerdote e vê o quanto é difícil a missão dela de auxiliar essa família gigantesca, e cada um com a sua fase, cada um no seu estágio evolutivo, e nos ensinando com muito amor, com muita humildade, com muita simplicidade. E aqui vem dizer exatamente isso, que o verdadeiro profeta não se acha que é um profeta, porque com muita humildade ele reconhece o quanto de coisa ele tem para se melhorar
e não quer se colocar nessa situação de que tem mais conhecimento e para auxiliar o próximo como um profeta, como um sacerdote. Então todo aquele que não aceita, o verdadeiro profeta, ele nunca vai aceitar que ele é um profeta, ele não vai aceitar que tem essa missão aí, e de que ele tem uma facilidade de compreensão e uma evolução moral um pouco melhor, ao ponto de se colocar diante dos outros para auxiliar e ser responsável pela parte espiritual dos outros. Agora, o falso profeta é aquele que busca pela vaidade, pelo orgulho, para se sentir superior, não sei por como que entende isso, e de achar que ele quer o status, né? Ele quer se colocar lá no púlpito lá e se colocar num lugar de diferente. E o que a gente vê dentro da Umbanda é o mesmo piso. Todos no mesmo lugar, estamos todos aprendendo, temos todos muito a nos melhorar e auxiliar um ao outro com a maior simplicidade e com muito amor. Mas muitos são os que enxergam a necessidade de alguém e trocam facilmente consulente por cliente, infelizmente. E vão em busca desses aqueles que querem facilidades nos processos e querem pagar achando que essa barganha vai funcionar, até descobrirem cedo ou tarde que não adianta. Quando a gente não faz nossa parte, não adianta querer ter. Nós somos centelhas divinas, temos contato com Deus o tempo todo e tudo é visto. Deus está em todos os lugares. Trabalhadores do bem, a espiritualidade está em todos os lugares. Ninguém mente para mentiroso. E aí a pessoa acha que pagando para alguém, ela vai ter um auxílio melhor para Deus. Isso não existe, né? Quem deve paga, quem merece recebe. É uma coisa clara isso pra gente. Então, todos aqueles que buscam lugares mais altos, todo aquele que se exaltar será rebaixado, todos esses que buscam o caminho sacerdotal para se acharem melhor, para se colocarem numa posição de diferente, ele mesmo está escrevendo a sua condenação e cedo ou tarde ele vai pagar caro por isso. A vaidade, o orgulho, são coisas que nos afastam das virtudes que nos elevam a Deus. Então, é uma missão muito difícil, a gente já conversou isso aqui na outra aula, e todo aquele que recebe isso como missão não quer aceitar, quer correr o máximo possível, porque sabe o quanto difícil é o tamanho dessa responsabilidade, e é um fardo muito pesado para quem não veio com essa missão. É muito peso, não é simples. É lógico que infelizmente não são todos os sacerdotes que levam com seriedade, que conhecem os seus adeptos e o chamam pelo nome, né? Que conhece a particularidade de cada membro e de que buscam fazer o melhor para auxiliá-los, né? Tem gente que só quer número e quer converter em salário. E aí o dar de graça, o que recebe de graça, deixa de existir. Vira negócio, né? E então, este capítulo inteiro vem dizer exatamente por isso. Vem dizer, elucidar realmente isso. E fica fácil a compreensão de que muitos são hoje, nessa fase transitória que estamos vivendo, as pessoas que querem se colocar no lugar de diferente, de que eu sou melhor, e aí eu tenho o estudo da doutrina, e as pessoas acham que ele então vai ser o salvador e que vai nos elevar. Religião boa é aquela que melhora, molda moralmente os seus adeptos. Ponto. Nenhum sacerdote que não queira passar isso, que não queira ensinar isso, doutrinar isso e buscar atentar aos seus membros quanto à necessidade do melhoramento moral, deixa de ser uma religião boa. Quando um quer assumir a responsabilidade do outro, aí já está o maior erro, o maior engano, né? Não é porque eu tenho uma mãe de santo, então, que eu não tenho mais obrigação para com a minha parte de melhoramento moral? É ela que cuida? Não, ela cuida da parte espiritual, do auxílio ao conhecimento e à prática que eu devo ter. E isso é o processo de melhoramento moral. Agora, eu, enquanto ser humano, racional, né, eu tenho que entender qual é a minha parte e qual é o meu objetivo. Então,
o verdadeiro nunca vai querer nunca vai aceitar. E ainda que ele o seja, ele não vai aceitar isso, não vai ver diferença entre ele e os outros. E todos aqueles que se exaltam por esse cargo, não sei por que ele vê de grande nisso, uma responsabilidade tão grande, só se for para exatamente isso, não ter responsabilidade para com seus filhos na parte espiritual. Só querer ser pedido benção, né? E se colocar num lugar superior aos outros. Aí é vaidade, aí é orgulho, não tem nada, corre muito longe do verdadeiro profeta, do verdadeiro missionário de Deus, desse que veio com uma missão. E todas as crenças, pelo menos até onde eu pude ver, eu observei isso em todas as crenças. Todos os que vêm com essa missão de se tornar um sacerdote são chamados pela parte espiritual dessas crenças. É uma missão, é algo que ele escolheu com uma prova dessa existência e de que ele foi capacitado para isso. Não é aberto a todos. Apesar de todas as crenças também terem esse acesso aberto hoje, né? Que é cursos de teologia dentro da sua crença, e é um caminho longo de estudo, e que se dão pelo estudo. Mas, na verdade, se dá por missão do Espírito. Ele encarna com essa missão já. Então, ele vem. Se você tiver um chamado na Igreja Católica a ser um sacerdote, você vai ser chamado nela. E se você for na evangélica e você tiver isso como missão, vai ser revelado lá que você tem uma missão para ser sacerdote. E se for na Umbanda, mesma coisa. Vai ser revelado lá que você tem uma missão de ser sacerdote. E aí aumenta a responsabilidade da busca do melhoramento, do conhecimento, né? E do melhoramento moral. É maior, é dobrado a responsabilidade. Porque a sua teoria vai ter que ser equiparada e andar lado a lado com a sua prática. E aí toda vez que você escorregar, você vai ter a responsabilidade dobrada de voltar o mais rápido possível a se alinhar e se afinar com a espiritualidade, a fim de que você não cause prejuízo nem para você nem para os outros que você está direcionando, que está sob sua tutela, sua responsabilidade em encaminhar espiritualmente. Então acho que é um capítulo bem interessante a leitura, mas que, né, a gente que busca estudar, busca compreender, fica fácil a compreensão disso, que eu acho que ninguém quer uma missão dessa, é muito peso, vamos falar assim, e o ganho é só espiritual, é só luz, né? Só auxílio no processo evolutivo, porque na carne é só ingratidão que recebe, é só paulada que leva, é só apontamentos. Então, tipo assim, não tem nada de grande isso. Não tem nada de vantajoso, vamos falar assim, tentar buscar isso aí sem necessidade, um caminho desse, para querer se elevar sobre os outros, para achar que é melhor. Eu não entendo. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos são os que buscam isso. Dentro de todas as crenças, tá? Dentro de todas as crenças. As pessoas querem se colocar num lugar que não possuem, né? Se colocam num lugar que ele é o enviado de Deus. E quem não é enviado de Deus? Quem não é filho de Deus? Só que cada um tem sua missão, né? Cada um tem a sua missão. E nenhuma missão é menor que a outra. Nenhuma prova escolhida são coisas necessárias de acordo com a maturidade espiritual, a evolução espiritual de cada um, o estágio que cada um se encontra, e tem as provas necessárias para o melhoramento moral desse espírito. Ponto. Cada um na sua parte. Se eu tô na quinta série, eu vim com provas de quinta série. Se eu tentar burlar isso aí e tentar me colocar no oitavo ano, eu não vou passar por essas provas porque eu não tô nesse estágio. É muito simples de compreender isso. E eu acho que ninguém quer. É o que eu penso. Ninguém quer ter uma missão dessa. Uma responsabilidade dessa, que é a busca incessante do melhoramento, do conhecimento e da prática do melhoramento moral dobrada. Porque fora a sua parte de provas e aflições que você passa por ter encarnado, as responsabilidades que cada um de nós temos com as nossas vidas, ainda tem esse trabalho de guiar, de orientar e de auxiliar espiritualmente uma gigantesca família, né? Espiritual. Grandes são os números de pessoas que vão buscar serem auxiliadas. E aí acabam confundindo ser direcionado pela parte espiritual em ganhar uma babá 24 horas por dia, né? É obrigado a resolver todos os meus problemas. As pessoas confundem com muita facilidade isso. Dentro da nossa crença, muito mais do que em outras. Muito mais do que em outras, né?
porque a parte espiritual é um pouco menor, então a busca do conhecimento é diferente. Dentro da nossa crença, Nossa Senhora, né? Acho que é obrigado a resolver todas as situações, todo o BO, então é um ponto a mais para que nós, umbandistas, corremos dessa missão aí e não queremos ela, porque é muita responsabilidade. Então, 21º capítulo, falsos cristos e falsos profetas, vem elucidar exatamente isso, como se reconhece um falso profeta, aqueles que vieram com essa missão e aqueles que querem se colocar nessa posição exatamente para exaltar o seu ego, sua vaidade aí. Fica fácil compreender. Cedo ou tarde a máscara cai e a colheita vem. Não adianta. Achar que, entrei hoje como médium, estou aqui nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento espiritual, e aí amanhã eu vou ser chamado a ser um sacerdote. Pelo amor de Deus, se for, corre, faz o sinal da cruz. É muita responsabilidade isso. A gente tem que entender, compreender qual é o verdadeiro papel de um sacerdote, né? Que é direcionar as pessoas que estão sob sua tutela. É o linha de frente, é ele que vai responder, né? Perante a espiritualidade, sobre o direcionamento espiritual, a parte espiritual e não carnal, porque isso cabe a cada um, de todos os seus filhos. É ele que vai responder. Então, o papel dele é orientar, é direcionar, é instruir, é capacitar, é ajudar a compreensão da parte espiritual e auxiliar no processo, dando conhecimento, direcionamento sobre o melhoramento moral. Aí vem a parte de cada um de nós. Aí é a parte de cada um de nós. Buscarmos a prática daquilo que a gente conhece. Mas é muita responsabilidade. É por isso que sempre eu falo que Deus abençoe nossa mãe, que ela tenha aí uma vida longa na terra, né, mãe? Que ela continue firme e forte, nos direcionando com esse amor que ela tem, com essa simplicidade, e que muito grato eu sou por ter essa oportunidade de ter essa sacerdote, essa minha amiga de jornada, encarnada sendo minha mestra no direcionamento espiritual. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima aula.